Saudações atuais, boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no Cidade Atual Podcast. Boa noite ao meu amigo Diógenes, Boa meu noite, parceiro de Igor. programa aqui hoje, recebendo uma ilustre visita aqui da nossa região sul e sudeste do Pará, que já está aqui nos nossos estúdios, Murilo Rezende, que é de Bom Jesus do Tocantins, pré-candidato a vereador naquele município, e vai aqui falar um pouco hoje mais sobre como anda Bom Jesus, a sua história de vida, a sua trajetória, e sempre um prazer ter convidados de peso como o Murilo aqui, né, Jorge? Isso é verdade. Boa noite, Igor. Boa noite, Murilo. Boa Boa noite. noite a todos que nos assistem. Murilo, e para começar o nosso podcast de hoje, já vou logo te perguntando: quem é Murilo Rezende no município de Bom Jesus? Boa noite, Igor. Boa noite, Jorge. Boa noite toda a nossa população que vai nos acompanhando. É um prazer estar aqui participando do, do podcast Cidade Atual. Então, assim, quem é Murilo em Bom Jesus Tocantins? Murilo, minha família chegou em Bom Jesus Tocantins nos anos 70, né? Nós somos um dos fundadores aqui do município. Então, assim, a gente todo esse tempo a gente vem conquistando e vem construindo a nossa história lá. Então, nascido em 1986, tenho 38 anos, sou engenheiro civil, casado, pai de duas filhas, né? Vivo na correria de vida aí, como muitos brasileiros, empreendendo. E saí para estudar, retornei para o nosso município de Bom Jesus Tocantins e hoje estamos lá, com um projeto novo, que a gente vai falar muito sobre ele aqui agora. Pois é, Murilo, você tem uma grande ascensão no meio do agronegócio. O município de Bom Jesus do Tocantins, inclusive no brasão dele, tem lá um boi, né? E tudo. É um município marcado pela produção de leite, pelo corte bovino. E você tem uma grande abertura nesse setor. Quais serão as suas propostas como parlamentar de Bom Jesus para melhorar o acesso às estradas, para cobrar a questão da vacinação contra a aftosa, a vida do produtor rural de Bom Jesus? Igor, eu canso de falar que o município de Bom Jesus Tocantins, Jorge, ele vive em função do campo, né? É a principal atividade econômica do nosso município que movimenta a economia de Bom Jesus. Lógico, nós temos o comércio, né? Nós temos o poder público, que é um dos principais empregadores, a gente vai falar isso mais na frente, mas Bom Jesus Tocantins vive em função do campo. Então, assim, a gente defende essa bandeira, é uma coisa que eu conheço de perto, né? Nós andamos muito em todas as regiões do nosso município, passei um ano andando muito na zona rural, vendo de perto cada localidade. Então, assim, essa proximidade do produtor rural nós temos e é uma bandeira que a gente defende e no futuro próximo aí a gente pretende abraçar cada vez mais esse projeto do produtor rural em Bom Jesus e Tocantins. Ok, Murilo, já que nós estamos falando de produtores rurais, agricultura familiar, na tua visão, como é que tá as estradas hoje da zona rural? Nós sabemos que a zona urbana de Bom Jesus, né, Igor? Ela é pequena. E aí Perfeito. a zona rural de Bom Jesus, ela se torna Muitos gigantesca, acampamentos, né? Muitos assentamentos. acampamentos, assentamentos. Na tua visão, como é que você vê hoje? Como é que tá as estradas da zona rural? Os produtores, os agricultores familiares, eles têm condições de estar escoando o produto que é produzido? É o que eu posso te falar um panorama geral. O município de Bom Jesus e Tocantins hoje tem mais de 3.000 quilômetros de estradas vicinais, né? E assim, nós temos situações que poderiam estar bem melhor, né? Nós não estamos aqui para falar de gestão, se está certo ou se está errado, nós estamos falando de apoio a quem realmente produz no município de Bom Jesus. Então, assim, na minha concepção, quem andou muito, passei, igual eu falei para vocês, passei um ano andando na zona rural do nosso município e a gente vê que muitas situações poderiam estar totalmente diferentes, né? E a avaliação que eu tenho é essa. O produtor, ele quer três coisas que eu posso dizer para vocês, que é a obrigação do poder público. É o direito de ir e vir, né? Que são as nossas estradas, é o transporte escolar e uma saúde de qualidade. O produtor rural, ele não quer prefeitura para estar doando qualquer tipo de coisa para ele, ele simplesmente precisa que o seu direito ele seja exercido. Então, assim, ele seja, na verdade, colocado em prática, que o poder público dê condições para que ele consiga produzir e Trabalhar. escoar a sua produção. Então, assim, no contexto geral, a gente sabe das dificuldades, período chuvoso, mas as nossas estradas poderiam estar bem melhores se tivesse um trabalho bem mais concentrado, um trabalho mais técnico executado para que o produtor consiga escoar tudo que produz. Agora, Murilo, falando de eleições, nós estamos no ano eleitoral, já se avizinhamos do período das convenções partidárias, e a sua mãe foi prefeita daquele município, você tem a sua história de vida, a sua graduação, a sua família, mas ela
a sua imagem e a dela ainda é bastante ligada no município, né? Qual vai ser o papel da sua mãe na sua pré-campanha? Sabemos que ela tem uma aceitação no município, uma história que ela teve ainda Perfeito. como gestora. Como você pretende aproveitar esse capital político da sua mãe na sua pré-candidatura a vereador? Na verdade, eu acredito que todos os prefeitos que passaram em nosso município, eles deixaram história, né? Eu canso de falar que Bom Jesus do Tocantins não começou em 2017, né? Bom Jesus do Tocantins começou em 1988 na Constituição. Então, assim, de lá para cá nós tivemos vários gestores, onde cada um passou sua parcela de contribuição e a ex-prefeita Luciene não é diferente. Então, assim, tenho o maior orgulho de ser filho da ex-prefeita Luciene e principalmente da Luciene, porque antes de ser prefeita nós já estávamos em Bom Jesus, nós já tínhamos nossa vida lá e ela vai estar sim, visitando todos os nossos amigos, pedindo esse apoio para a gente, né, no momento certo aí, quando tiver liberado as questões após convenções e tudo, mas é uma honra para mim ter a ex-prefeita Luciene, minha mãe, me acompanhando na minha caminhada. Então, assim, todos os gestores têm seus prós e seus contras, né? Isso a população que avalia, e Sim, cada um tem os seus. é. Então, assim, eu com muito orgulho quero sim a ex-prefeita Luciene encabeçando esse projeto do Murilo, né, para que cada vez mais a população de Bom Jesus conheça o Murilo também, não só por ser filho da Luciene, mas que conheça o Murilo, que está iniciando essa vida nova na política. Nós sempre vivemos isso, mas para mim é novo, porque eu nunca estive diretamente inserido como uma opção, Diretamente, né? exatamente, como uma opção aí que a gente Sim, vai falar isso mais na frente. sim, sim. Ok. Murilo, agora há pouco a gente falou sobre produtores rurais, principalmente também sobre saúde, né, dos agricultores, que eles têm que estar com a saúde em dia até para poderem produzir para posteriormente escoar os produtos. Na sua visão, como você vê que anda a saúde hoje, de uma maneira geral, dentro do município de Bom Jesus? E eu falo não só na zona urbana, mas também tanto zona urbana como também a saúde nas zonas rurais do município. A gente vê que a pontuação que eu faço é igual das estradas. Você tem que avaliar e, e aprovar o que é de positivo, mas o que é de negativo a gente tem que reconhecer, né? Então, assim, em algumas situações tem deixado bem a desejar. Não estou aqui para falar de pessoas, nós estamos aqui para avaliar o poder público, se ele está realmente conseguindo chegar com... Inclusive, recentemente teve uma publicação aqui de Marabá, de um site de Marabá, que fez um levantamento que Bom Jesus é um dos municípios que mais enviam ambulâncias para o materno-infantil e o municipal de Marabá. É uma política marcada, né, dessas cidades Na menores verdade, de investir, e lá recebe Cefim, né, da Vale do Rio exatamente. Doce. Hoje o município de Bom Jesus, a gente entrando nessa outra área aí, que é questão de recursos, né? Ele, No ele tempo da vive uma sua mãe não realidade. tinha. Não, não tinha. Ele vive uma realidade totalmente diferente de todos os gestores que já passaram, né? Então, assim, o atual gestor, ele pegou um momento muito bom relacionado a receitas. Então, Bom Jesus, em relação à saúde, poderia estar muito além. A gente já poderia ter um hospital maior, que a gente conseguisse atender melhor a nossa população. Mais atendimentos. O hospital que nós temos lá foi construído na gestão do ex-prefeito Edmundo Ribeiro, que era meu padrinho, foi prefeito de 93 a 96. Então, assim, nossa população cresceu e ela precisa que os serviços públicos ele chegue cada vez mais. Então, assim, a gente vê que existe essa deficiência e que hoje o município de Bom Jesus do Tocantins ele tem dinheiro para isso. Uhum. E Murilo, referente ao atual cenário de Bom Jesus do Tocantins, você está apoiando a pré-candidatura de Marcelo Oliveira, do União Perfeito. Brasil. Recentemente você esteve na capital do estado, numa importante reunião com Júnior Ferrari, que é o presidente estadual do PSD, e inclusive Exato. você articulou esse apoio. Você poderia contar os bastidores desse apoio de Murilo Rezende a Marcelo Oliveira, porque você vinha sendo cotado como candidato a prefeito de Bom Jesus, né? Exatamente. Nós começamos uma caminhada aí com a pré-candidatura a prefeito. Na verdade, eu defini o seguinte: eu vou andar e vou escutar o povo. É o que o povo me disser, essa vai ser a Vamos a decisão do isso. Murilo. Passei um ano, Jorge, andando bastante, conversando com a nossa população, vendo de perto a realidade, porque tu só pode se propor alguma coisa se tu viver de alguma forma a realidade de cada um dos Tem nossos que munícipes. vivenciar. Então, assim, o Murilo era, sim, pré-candidato a prefeito, né? Mas eu percebi que hoje o momento é do ex-secretário de Saúde, Marcelo Oliveira, e o Marcelo defende o que o Murilo defende, a renovação, a alternância de poder, né? A troca, isso precisa acontecer. Então, assim, são ideias novas, é uma pessoa muito bem relacionada, e o Murilo puxa o freio de mão, dá um até breve num projeto para prefeito de Bom Jesus, e
desembarca no projeto do Marcelo Oliveira, juntamente com o deputado federal Júnior Ferrari, que desde o começo falou que, Murilo, a decisão de Bom Jesus é sua. Se você for candidato a prefeito, eu estou com você. Se você for apoiar alguém, também estou com você. Então, assim, nós articulamos, lógico, né, um deputado aí que está no seu sexto mandato, dois mandatos de deputado O federal, partido com o maior número de prefeitos no e Brasil, o né? partido com o maior número de prefeitos, um deputado muito atuante, muito acessível. E eu acho que essa vinda do deputado Júnior Ferrari para a campanha do nosso pré-candidato Marcelo Oliveira foi um ganho muito grande, porque nós já temos um ministro hoje, né, o deputado federal Celso Sabino, que é quem apoia o Marcelo nessa caminhada. Então, assim, hoje nós temos dois grandes deputados federais que estão nessa caminhada com a gente, e isso só vai fortalecendo cada vez mais esse projeto que eu, Murilo, abracei aí junto com o pré-candidato Marcelo Oliveira. Isso aí. Murilo, vamos falar agora de assistência social, né? Nós sabemos aqui que em vários municípios a assistência ela anda precisando de socorro, né, Igor? É um desafio. É um desafio grande. Lá em Bom Jesus, como é que você vê essa questão da assistência social? Os CRAs funcionam, CREAS funcionam, tem alguns projetos. Você, como pré-candidato a vereador, também tem alguns projetos voltados para essa área? É, a gente vê que de certa forma funciona, né? Mas eu volto a falar, hoje, o município de Bom Jesus e Tocantins, ele tem recursos que tu pode conseguir proporcionar o serviço público chegue cada vez mais para a nossa população. Então, assim, nós, com esse projeto novo, né, e Igor, eu canso de falar, que falava para mim, mas agora tu era pré-candidato a prefeito, vai ser pré-candidato a vereador, não vejo problema nenhum. Se todo vereador soubesse a real função dele, É verdade. ele jamais se preocuparia com uma fala como essa, né? Você está lá para ser representante do povo, você está lá para fiscalizar o que é direito do povo. Propor projetos. Exatamente, você está lá para legislar, para propor projetos que venham para ser ferramenta de transformação na vida das pessoas. Então, assim, o que eu vejo da assistência social, ela funciona, mas, eu volto a falar, o município de Bom Jesus do Tocantins hoje vive uma realidade financeira totalmente diferente, que nós poderíamos estar transformando isso em muito mais serviço para a nossa população. Pois é, Murilo, você é um rapaz jovem, instruído, tem uma graduação de nível superior, e muitos parlamentares que estão na função acabam não entendendo a função do parlamento, né? E muitos, Exatamente. inclusive, eu não sei se é um privilégio só de Marabá, mas não utilizam durante a sessão para falar sobre os problemas, fiscalizar. Como será a postura de Murilo Rezende como vereador de Bom Jesus? Ele não vai falar nada, ele vai ficar calado, ele vai cobrar? Conte um pouco mais para nossa audiência. Murilo Rezende vai estar lá para defender os interesses da sociedade de Bom Jesus e Tocantins. Primeiro ponto é esse. Inclusive, já falei para o nosso futuro prefeito Marcelo, falou, ó, se é para o bem da população, Murilo eleito, você conte comigo. Se não é para o bem da população, você não precisa contar comigo. Eu acho que tem que ser dessa forma. Sim. Que eu acho que o maior erro de quem consegue se eleger e assume um cargo que é para representar o povo é chegar lá e virar as costas pro povo. É. Então, assim, a gente planeja, né, ter um projeto de fazer uma, uma legislatura totalmente diferente, né? Para vocês terem ideia, eu já tenho um hábito de todas as quintas-feiras, ou se eu 7h30 da noite, eu tô lá nas 7h15 da noite, tô na Câmara Municipal. Quando eu chego lá, tem 3 pessoas. Eu falei, como assim? É. Nós vamos assistir aqui, né? Nós vamos aqui Sem no plenário participação participar popular, né? aqui. Tem 11 vereadores aqui para definir o futuro da nossa sociedade, só tem 3 pessoas Três assistindo. pessoas. Então, assim, a gente quer que a população de Bom Jesus ela se interesse, volte a se interessar pela política, para que aquilo não seja uma coisa chata. Será que o meu vereador, que eu depositei um voto de confiança nele, está realmente representando? Ou ele está lá para defender os interesses de gestão ou interesses pessoais? Então, assim, o que pode se esperar do Murilo, né? Eleito vereador de Bom Jesus e Tocantins é justamente isso. Vamos trazer a população para dentro do parlamento, que lá é a casa do povo. Então, a população tem que estar ciente de tudo que está acontecendo ali. E nós vamos sim propor projetos que venham ser, eh, que venham transformar a vida da sociedade. Nós temos que nos preocupar com isso, com as nossas futuras gerações, né? Então, assim, o Murilo, futuro vereador, que isso aqui vai escolher o povo, né? Canso de falar que as bancas de apostas lá em Bom Jesus, Jorge, só para você entender, elas estão em alta, mas para mim o que vale é 5h30 da tarde do dia 6 de outubro. Então, assim, nós
Nós estamos construindo tudo isso, nós estamos nessa pré-campanha, andando muito, conversando com a população, mostrando o real papel do vereador, e é isso que a gente vai continuar fazendo. Murilo, outro tema que é muito importante a gente ver em Bom Jesus, em cidades de pequeno e médio porte, nós costumamos ver a questão da qualificação profissional, da empregabilidade, mercado de trabalho. Perfeito. Como é que você vê hoje? As notícias que nós temos aqui é que, infelizmente, os jovens de Bom Jesus têm que estar saindo do município para procurar emprego fora. Até cursos, né? Até cursos, até o básico, até cursos de qualificação profissional, eles acabam saindo de Bom Jesus e procurando fora. Você tem algum projeto voltado? O que que você acha que dá para ser feito dentro do município de Bom Jesus para que esses jovens não tenham que sair de lá, se qualifiquem dentro do município e que essa mão de obra qualificada, né, seja referência dentro do próprio município? Eu acho que o primeiro ponto é que o poder público ele tem que ser atividade meio, não atividade fim. Hoje, lá em Bom Jesus, nós temos a prefeitura como um principal empregador do município. Está gerando emprego, está gerando renda, mas até quando? Vai durar só 4 anos? É isso que a gente tem que pensar. Hoje, o Bom Jesus exporta mão de obra para Canaã, os jovens têm que ir para a França para poder, né, ter um ganho melhor, porque nós não temos oportunidade para os nossos jovens. Nós vivemos politicagem a cada 4 anos. Não estou aqui falar de gestão A ou B, só estou falando que o que que as gestões estão fazendo, o que que a gestão atual está fazendo para que realmente o nosso jovem seja inserido no mercado de trabalho. O que que nós estamos fazendo para que outras empresas venham se instalar no município? O que que nós estamos fazendo para incentivar quem está lá produzindo a gerar mais emprego? Porque é o seguinte, Jorge, tu imagina aí, se a prefeitura ela consegue fazer mais obras, se ela consegue Dar incentivo para empresas. ampliar um hospital, igual nós já falamos aqui agora. Então, assim, tu vai fazer com que tu contrate mais empresas, isso vai gerar mais emprego e vai sair das costas da prefeitura, Sim. entendeu? Enquanto os gestores municipais eh, ver prefeitura como cabide Cabide de emprego. de emprego ou para troca de voto, o nosso município não se desenvolve. Não estou aqui para falar mal de ninguém. Eu só estou falando que é uma avaliação que ela é a mais correta. Então, a prefeitura, para mim, tem que ser atividade meio. O que que eu posso fazer para que a empresa X se instale no meu município? É isso que ela tem que fazer. Então, sobre esse assunto da geração de empregos, a minha pergunta tem a ver, porque na gestão da sua mãe, teve-se uma política de pavimentação das ruas em bloquetes, né? E a gente sabe que o bloquete, além dele gerar um emprego e renda para a população, ecologicamente absorve as águas da chuva, não É, causa exatamente. alagamentos. E já recentemente, na atual gestão, teve um asfalto que foi feito próximo ao período eleitoral de governo do estado, em um bairro lá que alagou tudo, não teve Vai, Santa drenagem, Maria. o bairro Santa Maria. Eu queria que você comparasse as pavimentações em bloquetes feitas na gestão da sua mãe, se você acha que isso precisa voltar, seja na gestão do Marcelo ou da que Bom Jesus escolher, Perfeito. e comparar com esse asfalto do bairro que você disse que Vai, alagou Santa lá, né? Maria. Bairro Santa Na Maria. verdade, são dois pavimentos que a gente. A primeira coisa que nós temos que se preocupar, eu vou fazer uma pavimentação em asfalto e como é que eu vou tratar de um tapa-buraco? Bom Jesus, você não tem usina de asfalto. Hoje, se surge um buraco lá em qualquer via lá, você pega uma massa em concreto e joga dentro do asfalto. Então, Que vai, assim, vai quebrar de novo então, a depois. primeira coisa é isso. Será que a melhor ferramenta para Bom Jesus Tocantins é asfalto? Eu acredito que não. Né? Quando você tem pavimentação em bloco sextavado, bloquete, você tem condições de dar uma manutenção, entendeu? Gera emprego e renda. Você consegue produzir aquilo ali no seu município. Então, assim, na minha opinião, para um município igual o nosso, questão de temperatura, de tudo, e principalmente de manutenção, pavimentação em bloquete, ela cai muito mais, ela é muito mais duradoura. Né? Nós temos rua pavimentada lá pelo ex-prefeito Luciano Tunes, que foi o primeiro prefeito de Bom Jesus e depois foi, em 97, assumiu de novo. Então, assim, nós já temos quantos anos? Quase 30 anos. E nós temos ruas feitas pela atual gestão que o buraco já está. Então, é isso que a gente tem que avaliar. Entendeu? Então, assim, na minha opinião, como filho de Bom Jesus, como munícipe, como engenheiro, o que a gente tem que ter é justamente pavimentação e bloquete. E lá em Bom Jesus tem o município tem uma comunidade indígena bastante forte e Tem. grande, né? Eu gostaria que você falasse sobre os seus projetos para os povos indígenas. Você tem tido conversas também Muito, a gente nesse tem um ano? dialogado muito. Na verdade, nós
visitamos algumas comunidades, né, na TI Mãe Maria, e uma marca do nosso município são os nossos indígenas. Mas o que que o poder público está fazendo para que isso seja atrelado ao turismo, né, à conservação do meio ambiente lá da, 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 da reserva da Mãe Maria? Então, assim, existe, inclusive isso vai estar no projeto aí do nosso futuro prefeito Marcelo, justamente algo voltado bastante para a comunidade indígena. Hoje nós temos, pode até me corrigir depois, mais que 32 aldeias, né? Todos lá na TI Mãe Maria. Então, assim, se dividiu muito, mas o poder público não está conseguindo chegar. Nós temos aldeias lá que o carro do lixo não entra. Então, assim, isso são relatos. Eu volto a falar, não estou aqui para falar mal de gestão nenhuma. É realidade. Onde se anda muito, Jorge, as pessoas falam. E eu não sou obrigado a falar, a reconhecer como é que eu posso dizer, né? Nem a reconhecer. Eu não sou obrigado a aceitar o que não está correto, né? Então, assim, o que está certo, a gente aprova, o que não está, a gente tem que falar. Inclusive, Murilo, falando sobre os povos indígenas, eu sempre costumo dizer o seguinte: é uma perca, inclusive, de recursos para Bom Jesus, porque Com tu imagina, certeza. eu me Ministério, né? lembro bem que há uns anos atrás teve os Jogos Indígenas que movimentou, inclusive, a própria economia do Sim, município. Vinha sim. pessoas não só de Marabá, mas de outras localidades para estar vendo os Jogos Indígenas. Então, quando o município, se ele tiver bem organizado, Articulação, a né? articulação, né, não só É, em nível estadual, mas federal, pode-se fazer eventos grandes aí com E os agora povos com com o Ministério certeza. dos Povos Indígenas, né? né, para estar trazendo e arrecadando cada vez mais pessoas, turismo, cultura Eu para o acredito município. que precisa-se arrumar uma forma de incluir mais, né? Essa questão do turismo, então, nós temos a cultura deles ali, e aí? O que que o poder público tem feito por isso? É só acompanhar uma festividade? Eu acho que a gente precisa ir além, né? A gente precisa eh, dar mais ênfase a uma característica do nosso município. Nosso município, nós temos um percentual grande que é da reserva indígena. Então, assim, o que que o poder público está fazendo para que esse benefício chegue, para que o serviço público realmente chegue na nossa comunidade indígena? Então, essa fica uma pergunta que a gente tem a resposta quando você passa a visitar. Falta de saneamento, coleta de lixo, né? A gente sabe que a questão de escola isso é dever do Estado. Então, assim, a gente vê uma deficiência grande nesse ponto também. Você, Murilo, pode Ué. fazer, Jorge. Murilo, pegando esse gancho nessa falta de saneamento, nós sabemos hoje, a gente tem até pesquisa, que um dos principais problemas de Bom Jesus hoje é essa falta de saneamento e infraestrutura. E você, como engenheiro civil, né, de formação, como é que você vê isso? Dá para se fazer alguma coisa? Dá para Como se fazer. vereador, dá para se incluir um projeto para que melhore essa situação do município? Não, dá, com certeza dá. Na verdade, assim, foi-se, como é que eu posso dizer? As coisas foram acontecendo e foram deixando para lá. Existe um ditado que o que está debaixo da terra a população não vê. Então, teoricamente, não se quer fazer obra de infraestrutura que é justamente de saneamento. Mas isso aí está ligado diretamente à saúde da população. Então, assim, nós precisamos. Nós, Bom Jesus, já passou da hora de ter rede de esgoto, né? Para que rede de águas pluviais hoje, nossa, toda a água, né, da corrente de chuva aí, ela corre e vai desaguar lá no final da linha dela ali. Então, assim, às vezes a gente se depara com algumas situações que acabam inundando ruas até casas por falta Até dessa abrindo questão de caso de saneamento. crateras, né, também É, nas ruas. então, assim, eu acredito, sabe, Jorge, que, volto a falar, ninguém faz tudo de uma vez. Mas cada um for fazendo, não deixando essas prioridades de lado, as coisas vão ficando mais fáceis, né? Volto a falar, ninguém está aqui para falar mal de gestão A ou B. Todos que passaram deixaram sua parcela de contribuição, assim como o atual gestor, né? Mas a gente não pode fechar o olho para aquilo que não está correto, né? Exatamente sobre isso que eu queria perguntar para você. A gente já disse aqui nessa boa conversa que cada gestor deixou a sua parcela de Com certeza. contribuição. E o Joãozinho, o atual prefeito, é bastante bem avaliado lá no município, está com algumas dificuldades em relação ao seu pré-candidato, né? Mas ele é bem avaliado de forma geral pela população. E eu queria saber o que o Murilo Rezende destaca de positivo nestes 8 anos de gestão de Joãozinho Rocha em Bom Jesus. Eu acho que o prefeito Joãozinho tem uma popularidade muito grande, ele conseguiu construir isso, né, pela forma, pela humildade, pela sua forma
que tem feito sua gestão, mas voltamos a destacar, pegou o melhor momento de todos os prefeitos que já passaram em Bom Jesus e Financeiro? Tocantins, exatamente. Bom Jesus hoje tem um orçamento gigantesco que não tinha antes. Hoje nós temos uma parcela mensal de royalties aí que vai girar em torno de 1.300.000. Então, assim, pegou um momento muito bom e conseguiu fazer com isso, né, o seu nome. Não estou aqui para desmerecer todo o trabalho O que que foi você feito. destaca? Eu destaco a Praça da Lagoa, Icônica. a Cartão reforma do postal, né? mercado. Além desse cartão postal, um posto de É, saúde, um hospital o novo, hospital acho que era uma proposta deles no passado aí, mas não conseguiram sair ainda do é o mesmo papel. da sua mãe, do tempo, Na o mesmo verdade, prédio. desde antes da ex-prefeita Luciene já existia aquele, é o mesmo hospital. Foram fazendo alguns puxadinhos lá. Mas eu vejo isso. Conseguiu avançar bem com parcerias com o governo do estado, né? Isso aí não é segredo para ninguém. Eu ando muito, eu trabalho em vários municípios, nunca tive nenhum contrato com o município de Bom Jesus e Tocantins. Também nunca quis ir nem disputar qualquer tipo de certame, justamente por ter a minha independência, né? Por ser de Bom Jesus, por ser filho de Bom Jesus. Mas a gente vê que o governo do estado ele acaba sendo parceiro aí de todos os municípios e em Bom Jesus não é diferente. Então nós temos muitas obras do governo do estado que acaba o atual prefeito levando o mérito disso, mas o recurso veio do estado. E a relação com os servidores públicos atualmente? Tem-se algum diálogo? Você acha que os vereadores poderiam interferir para que os direitos dos servidores pudessem ser É, eu, melhor eu, garantidos? eu sempre falo que o servidor público ele precisa ser muito mais valorizado, e principalmente pela meritocracia, né? Eu acho que o cara tem que estar ali por mérito, não porque me desculpa a expressão, que ele é puxa-saco de A ou de B. Às vezes você tem um excelente profissional e ele não tem oportunidade porque ele é aquele cara que chega, vai trabalhar, cumpre seu horário de trabalho, volta para casa, mas não está discutindo em grupo de WhatsApp, em redes sociais. Então, assim, hoje na administração pública em Bom Jesus a gente acaba vendo muito isso, né? A guerra de redes sociais aí, eu não sei, ou se é pela manutenção do emprego, enfim, ou por amor a qualquer candidato. Então, eu avalio a gestão do atual prefeito Joãozinho, mas o ciclo dele está fechando, né? Acho que é bom a gente lembrar isso. Dia 31 de dezembro acaba, esse mandato não se renova, né? Eu canso de falar, 31 de dezembro acabou, assim como aconteceu com os outros. De lá para 1º de janeiro para frente, ou vai ser o Marcelo Oliveira, que nós vamos trabalhar para isso, ou vai ser o E candidato a Bom prefeito. Jesus tem uma história de não fazer sucessor, É, né? o O único, doutor Sidney tentou fazer o sucessor a Viviane, não conseguiu. A sua mãe tentou o tentou, Mundinho, um não não conseguiu. conseguiu. Você acha que Marcelo Oliveira é o próximo prefeito de Bom Jesus? Acho sim, e nós estamos trabalhando para isso, com muita humildade, dialogando muito com a nossa população, mostrando que a gente tem capacidade para conseguir fazer um mandato diferenciado. Então, assim, eu acredito que a gente tem tudo para construir isso. Isso aí. Murilo, você como jovem, a gente acaba vendo que hoje, infelizmente, né, os adolescentes acabam se envolvendo muito no mundo da marginalidade, no mundo do crime. A gente vê Você, como muito isso. vereador, você terá propostas ou projetos voltados para o esporte para que a gente tire, né, essa juventude que acaba ficando ociosa nas ruas sem ter o que fazer. A gente precisa fazer com que o esporte seja ferramenta de inclusão. Quando você inclui o jovem no esporte, independente de qual seja a atividade, você tira ele da rua. Você tirando ele da rua, ele deixa de estar vulnerável às mazelas da vida aí, que a droga, que o tráfico acaba aliciando eles, principalmente nas periferias. Então, assim, eu acho que a gente precisa trabalhar muito com esses jovens. Aí em Bom Jesus a gente vê uma realidade bem complicada, né, eh, de como fosse um município maior, onde essa situação de droga, isso tem assolado muitas famílias lá, principalmente os mais jovens. Então, assim, eu acho que a gente tem tudo para construir isso, principalmente porque o município de Bom Jesus, hoje volta a falar, tem recurso para trabalhar. Murilo, ainda na gestão da sua mãe, passando pelo governo do doutor Sidney, o município tinha uma articulação com a Arcom para o transporte intermunicipal bem melhor do que tem hoje. Tinha um ponto de apoio rodoviário, né? Tentou-se construir uma rodoviária lá junto com a feira na atual gestão, não deu muito certo. O que você acha que pode melhorar do ponto de vista do acesso a Bom Jesus, seja por vans, não sei se cria uma cooperativa de táxi para os moradores que precisam trabalhar. O que que É, você acha disso? hoje lá já existe, né, os, os taxistas que acabam fazendo com que isso aí seja um transporte Marabá Bom Jesus, mas precisa de mais apoio. Recentemente eu estive reunido
lá informalmente com os mototaxistas, e assim, o que se vê é que o poder público não abraça essa categoria, né? O que que você precisa fazer para que o cara tenha realmente um incentivo do Estado? O que está faltando para que o cara se regulamente, que a cooperativa ou que a associação ela seja, né, regular para que se consiga pleitear o que é ofertado para essa categoria. Então, assim, o que eu posso te dizer é que falta o diálogo, né? Isso eu estou te falando porque a gente conversa. Ou de repente falta de prioridade mesmo. Inclusive, Murilo, falando sobre esse tema de transporte, nós acabamos vendo algumas matérias, inclusive de sucateamento, né, de veículos e transportes, principalmente no que se refere a transporte escolar. Teve até um acidente recente lá que caiu um Isso, caiu ônibus um ônibus dentro de numa descida, né? Uma uma ponte de descida numa Bem ponte de madeira. polêmico. madeira. Como é que você vê? Hoje, você acha que com todos os royalties, né, recursos da Cefem, que o Não dá município de para ter Bom um transporte Jesus, melhor? exatamente, não daria para ter um transporte já de melhor qualidade, principalmente para as crianças? Está faltando o parlamento fiscalizar, né? Primeiro ponto é isso. Vamos voltar aqui para o papel do vereador. É verdade. Não estou aqui julgando qualquer vereador, inclusive a gente Hoje está são quantos posicionando vereadores? 11 vereadores. Dos 11, quantos realmente estão A gente hoje tem, né, 3 vereadores que são oposição ao governo e que estão ali na cobrança? na cobrança mesmo pelos anseios da população. Dos seus direitos. Episódio do acidente, você até foi, algumas redes sociais causaram polêmica com o seu nome, né? Sobre que é Murilo na fila do pão. Murilo na Você fila do pode pão, esclarecer esse ponto para Rapaz, nossa audiência? eu vou voltar esse ponto aí. Eu acho que eu vou até usar isso Sim. no momento oportuno na campanha, porque caiu de maneira muito positiva para mim. Na verdade, eu fiz um comentário na rede social do vereador de mandato, Rose Pioneiro. O vereador foi lá, né, fez a matéria e tudo, e eu, como cidadão de Bom Jesus, sabendo do direito do cidadão, das crianças daquela comunidade lá do Ralim, eu fiz um comentário falando, o poder público está deixando a desejar no transporte das crianças. Eu estou aqui para falar Tanto de que teve um pessoas. acidente, né? E aí, uma servidora lá se achou no direito de vir me atacar, de falar quem é o Murilo na fila do pão, que aconteceu isso, aquilo, que se beneficiava com dinheiro público. Mas ela esquece que antes de Luciane prefeita, a gente já vivia em Bom Jesus, nós chegamos nos anos 70. E, enfim, mas o que eu posso falar para vocês é que, numa conjuntura geral, o transporte público anda bem sucateado. E eu acho que eu, enquanto cidadão de Bom Jesus, enquanto pleiteando um cargo para fiscalizar o poder público, eu não posso fechar meus olhos para isso, Pode porque, se de omitir. alguma forma, eu tenho uma amizade com o atual gestor, né? Um Amizade clima no, de urbanidade, né? então eu não posso confundir um respeito que eu tenho por você de que você não está agindo da forma correta nesse ponto. Então acredito que se tu tem uma empresa contratada, você tem que cobrar. Primeiro ponto é isso. Se tu tem uma van terceirizada, a empresa A ou B, ela foi contratada para fornecer um serviço público de qualidade para as Tem crianças. que Como entregar. é que eu entrego uma criança de 8 anos na mão de um motorista ou com um cuidador ou Carro não, quebrado. e aí aquele veículo não está em condições de. A gente até viu algumas fotos, né, que o veículo estaria até com uma certa gambiarra, né, como a gente costuma dizer Então em o algumas que eu peças. posso falar para vocês é o seguinte: existe uma frota sucateada no município de Bom Jesus do Tocantins, né? E que nesses 8 anos eu acredito que não conseguiu avançar muito, ou para ter uma frota própria renovada, ou para que tenha uma empresa séria, que tenha veículos, né? Que em reais condições aí para transportar os nossos alunos. Então, na real conjuntura é isso, que é o bordão lá, quem é Murilo na fila do pão? Né? Murilo na fila do pão foi um cidadão que foi cobrado do poder público, E se foi todos se fizessem expressar, isso, né? Seria né? tão Foi se bom. expressar que, ó, o que tá aí não tá bom. E aí eu fui atacado, mas a população, Faz ela parte. conhece, É. ela sabe de onde veio e ela sabe o que o Murilo estava fazendo naquele momento. Murilo, vamos falar agora de turismo. Turismo tem muito a ver com cultura, né? Bom Jesus é um município cultural na sua gênese, passando pelos povos indígenas, mas também turístico, porque tem praias Praias belíssimas maravilhosas. aqui na divisa com Marabá, né? Praia do Lençol, Praia do Sossego. Entretanto, não. Ó, hoje nós temos um ministro do Turismo do Brasil que é do Pará, né? Você acha
acha que poderia mais? Bom Jesus poderia fazer uma rota turística, divulgar, aproveitar, gerar emprego, renda, mais do que é feito hoje? Claro, a gente precisa explorar o patrimônio natural que nós temos dentro do nosso município. E falo para vocês, 2025, Marcelo Prefeito, Celso Sabina, ministro do Turismo. O que vocês acham que vai É acontecer? uma oportunidade. Nós vamos ter porta aberta igual nós já temos hoje com o deputado Celso Sabino. Então, assim, a gente tem tudo, né, a partir de janeiro para transformar essa questão do turismo no nosso município em todas as áreas, seja na indígena, seja nas nossas belas praias, seja na história do nosso município, né? Então, eu falo porque minha camisa é do Marcelo, né? E a gente vai trabalhar para que o Marcelo se eleja e o seu time de vereadores também. Então, nós vamos estar em defesa da nossa população e do nosso município. Murilo, o eleitorado feminino no Brasil é a maioria, E né? nosso município E em também. Bom Jesus também. A sua mãe foi a primeira prefeita Perfeita. do município. Eu gostaria que você falasse das suas propostas para as mulheres de Bom Jesus. Você vai em busca de cursos de qualificação. Agora está muito em voga esse curso de design de sobrancelha, de unhas em gel. Mas não só isso, o operador Acho que a de gente vai caixa. além, né? Além disso, você, A gente, quais as suas propostas a para as gente mulheres? precisa que as mulheres, que são a maioria no nosso município e no nosso país, elas sejam reconhecidas pelo seu potencial, por tudo que ela tem que oferecer para nós e o que o município de Bom Jesus do Tocantins está fazendo para isso. Eu confesso para vocês que a gente não tem visto muita coisa. Então, assim, é uma bandeira que a gente defende também, né? A igualdade, né? Todas as mulheres. Então, assim, no parlamento também já estamos há 2 legislaturas que não tem nenhuma mulher vereadora, isso é ruim, É, né? Então, Muito assim, a ruim. gente torce para que esse quadro mude nessa eleição, né? Que seja uma coisa muito mais democrática, até de representativa, gênero, né? que as mulheres estejam sim presentes para defender os interesses das mulheres. Então, assim, a gente vai fazer de tudo para que esse percentual nosso em Bom Jesus, que é mais de mulheres mais do que homens, elas sejam respeitadas cada vez mais. Isso aí. Murilo, como é que você vê? Como é que está hoje, falando de gestão no município de Bom Jesus? Como é que está as tratativas com o quadro de professores? Os professores hoje são bem remunerados. Nós sabemos que o IDEB de Bom Jesus não está lá, né? E muitos municípios não pagam o piso, né, do magistério. Exatamente. Lá hoje existe uma valorização até dos servidores concursados e não dos contratados, né? Mas o que falta muito, que eu vejo, que a gente escuta quando se conversa com a classe, é justamente o diálogo entre a gestão da educação e a classe dos professores. Formação continuada também, que os professores acabam cobrando muito, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que falta o diálogo. É o principal nisso aí. Você não pode ter uma pasta comandada por uma pessoa que ela não tem diálogo com a classe. Hoje já tem no município de Bom Jesus o PCCR dos professores, ou ainda não? Já o plano de cargo e Carreiras de salário. remuneração, né? Então, assim, eu vejo que falta mais o diálogo, né? Nós temos excelentes profissionais que estão lá, né, para cuidar do futuro do nosso município, das nossas crianças, dos nossos jovens, mas às vezes o poder público deixa um pouquinho a desejar isso aí na relação, né? Nessa troca, nessa parceria. Murilo, nós estamos se aproximando do nosso final da nossa entrevista. Foi uma conversa bastante proveitosa, né? E eu gostaria que você falasse para a comunidade de Bom Jesus, mas também para toda a nossa audiência dos outros municípios, sobre a sua pré-candidatura, as suas intenções para melhorar a vida do povo de Bom Jesus. Pode ficar à vontade. Igor, eu que agradeço, Diógenes e Igor, pela oportunidade, né, pelo convite para estar aqui presente hoje, falando um pouquinho sobre o Murilo, mas principalmente sobre os interesses da sociedade de Bom Jesus. E o que pode esperar do Murilo é o seguinte: você vai ver um possível vereador, que eu vou trabalhar para isso, para me eleger nas eleições de 6 de outubro, mas defendendo os interesses da sociedade. Eu acho que o primeiro ponto é esse. Nós não podemos virar as costas para quem nos colocou no poder. Então, assim, nós estamos muito engajados nisso, nós estamos andando muito, nós estamos conversando muito com a nossa população. Eu acho que o diálogo ele tem que acontecer em todas as áreas. A gente precisa separar pessoas de política. A política é uma coisa, respeito, a gente não pode deixar de respeitar a opinião do outro. E lembrar que a política está em tudo que a gente faz, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não quero saber da política. Mas em tudo que a gente faz hoje, a política está inserida. Então, assim, nós queremos trazer a população de Bom Jesus para dentro da política, nós queremos trazer a população de Bom Jesus para dentro da Câmara Municipal, para dentro do Parlamento, para que nos ajude a discutir
as pautas de interesse da sociedade e que, no final, quem ganha com tudo isso é o povo. Então, assim, eu só tenho a agradecer, né, pela audiência do portal, pela essa abertura aqui para a gente estar dialogando com a nossa população e que, se Deus permitir, a gente vai sair vitorioso aí no final dessa jornada e vamos sim fazer a diferença na vida da sociedade de Bom Jesus do Tocantins. Ok, Murilo, Legal. nós queremos agradecer mais uma vez sua presença e dizer que o Cidade Atual Podcast está de portas abertas, tá? Muito Tanto para obrigado. você como para vários pré-candidatos também lá de Bom Jesus que quiserem se fazer presente. E desejar para você boa sorte nessa empreitada, que a gente sabe que não é fácil, né? Não, A gente sabe eu que não falo é para vocês que é o seguinte, a empreitada anterior de candidato a prefeito, ela estava mais tranquila, entre aspas. fácil, né? Você ia disputar com 2, agora a gente vai disputar eu vou disputar com 47. E o vereador é o político mais próximo do povo, né? Exatamente. E principalmente, não podemos esquecer o real papel do vereador, né? Porque social todo dia nós fazemos na nossa vida. Vocês já perceberam? Se a gente chega alguém querendo alguma coisa, Com um alguém vizinho, com um precisando de um familiar. remédio, É, a gente junta aqui, a gente ajuda. O papel do vereador política pública, né? é ser ferramenta de transformação da vida das pessoas, é defender os interesses da sociedade, é legislar e principalmente fiscalizar o poder público. É verdade. Jorge, mais uma excelente conversa aqui no nosso Certeza. Eu que podcast. A gente só agradeço. crescendo. Agradecer a nossa Obrigado. audiência pela participação. Dê o seu like aqui nessa nossa entrevista com o Murilo. Compartilhe com seus amigos. E na próxima semana voltamos com mais um Cidade Atual Podcast, né, Jorge? Deus quiser. Muito obrigado, Tamo gente. junto. Até mais, Até mais, gente. boa noite.